A figura monumental que a história registra como Pedro o Grande, imperador de toda a Rússia, veio ao mundo em 9 de junho de 1672, no coração de Moscou. Vale destacar que, dependendo da fonte consultada, sua data de nascimento pode variar levemente, uma questão de calendários, o ortodoxo grego, o juliano ou o gregoriano. Seu pai, Alexis I, já ocupava o trono russo desde 1645, quando assumiu o poder aos apenas 16 anos. Sua mãe, Natália Narikina, era a segunda esposa do czar, e Pedro foi o primeiro filho desse casamento, nascido apenas um ano após a união do casal. Mais tarde, o casal teria duas filhas, Natália e Feodosia. No entanto, Alexis já tinha uma prole numerosa de seu primeiro matrimônio com Maria Miloslavskaya. Entre 1648 e 1669, o casal gerou 5 filhos e 8 filhas. À primeira vista, as chances de Pedro herdar o trono pareciam remotas. Mas a realidade era outra. 3 de seus meio-irmãos já haviam falecido antes mesmo de seu nascimento. Dmitri morreu ainda bebê, em 1649, Simeão faleceu aos 4 anos, em 1669, e o herdeiro aparente Alexei morreu precocemente em 1670, aos 15 anos. Assim, apesar de ainda haver 2 meio-irmãos mais velhos na linha sucessória, Teodoro, nascido em 1661, e Ivan, em 1666, a possibilidade de Pedro ascender ao trono não era tão improvável quanto parecia. Sua infância transcorreu entre os rituais da corte e uma educação de elite, condizente com seu status de filho do czar. Sua residência ficava no Palácio de Diversões, próximo ao muro oeste do Kremlin, em Moscou. Lá recebeu aulas de tutores russos com destaque para Nikita Zotov, um ex-funcionário fiscal que o introduziu nos fundamentos da gramática e da literatura eslava. Há registros de que 2 mercenários escoceses a serviço de seu pai, Paul Menzies e Patrick Gordon, também podem ter influenciado sua formação, embora não haja evidências concretas de que tenham deixado uma marca profunda em sua educação. Contudo, uma figura que certamente moldou seu pensamento foi Artemon Matveev, ministro das Relações Exteriores na década de 1671, entusiasta das ideias progressistas que chegavam da Europa Ocidental e Central. Até mesmo sua mãe, Natália, pode ter exercido influência nesse sentido, já que foi graças ao seu apoio que Matveev ganhou proeminência na corte. Pedro nasceu em uma Rússia de contrastes. O Estado russo, que surgira entre os séculos XV e XVI a partir do Ducado de Moscóvia, um território modesto em comparação com a Rússia moderna, centrado em Moscou e nas terras ao longo do rio Volga, havia se expandido de forma impressionante. Sob governantes como Ivan III, o Grande, Moscóvia conquistou regiões ao sul, alcançando o Mar Cáspio, enquanto exploradores e militares russos atravessaram os Montes Urais, iniciando uma expansão que levaria o império até o Pacífico. Ao mesmo tempo, esforços para crescer rumo ao oeste, em direção às atuais Bielorrússia e Ucrânia, ganhavam força. No entanto, esse período de crescimento territorial esbarrava em uma realidade interna caótica, um governo disfuncional, marcado pelo chamado período tumultuado, de 1598 a 1613, quando a Rússia teve 6 governantes em apenas 15 anos, além de guerras e fomes que ceifaram cerca de 1 milhão de vidas. Mesmo após certa estabilização, a Rússia ainda estava muito atrás de potências europeias como Inglaterra, França, Espanha, Áustria, Suécia e a República Holandesa em termos sociais, econômicos e políticos. Era uma sociedade estagnada no medievalismo, com pouco comércio ou indústria. Esse dualismo, um país de imenso potencial, mas incapaz de realizá-lo plenamente, se refletia também em seus conflitos geopolíticos, que marcariam profundamente o reinado de Pedro. Apesar de seu vasto território no final do século XVII, a Rússia enfrentava um problema geográfico crítico. Embora tivesse acesso ao Mar Cáspio, ao sul, e ao Mar Branco, ao norte, o primeiro era um lago fechado, e o segundo ficava congelado por quase metade do ano, limitando o uso do porto de Arcangels para o comércio com a Europa. O que a Rússia precisava, portanto, eram portos de água quente, seja no Mar Báltico, seja no Mar Negro. A disputa pelo controle do Báltico, dominado pela Suécia, que há séculos detinha a Finlândia e partes dos atuais países bálticos, foi um dos principais motivos para uma série de conflitos que se estenderam por cerca de 170 anos, conhecidos como Guerras do Norte. Esses embates envolveram principalmente Rússia, Suécia e a comunidade polaco-lituana, com intervenções pontuais de outros atores, como a Dinamarca e a Prússia.
Um sinal da fraqueza russa na época era que, apesar de ter uma população 6 vezes maior que a da Suécia, esta última emergira como a potência dominante no Báltico no século XVII. Sob o governo de Pedro, esse cenário mudaria radicalmente. Seus primeiros anos de vida foram marcados por instabilidade familiar e incertezas sucessórias. Em janeiro de 1676, quando Pedro tinha apenas 3 anos e meio, seu pai faleceu, provavelmente vítima de um ataque cardíaco, possivelmente agravado por problemas renais, um detalhe que ganha relevância ao se considerar os problemas de saúde que Pedro enfrentaria mais tarde, sugerindo uma predisposição hereditária. Com a morte de Alexis aos 46 anos, o trono passou para seu filho mais velho ainda vivo, Teodoro, que se tornou czar Teodoro III aos 14 anos. Sua saúde, no entanto, sempre foi frágil, e ele morreu em 1682, aos 20 anos, sem deixar herdeiros, apesar de 2 casamentos. Sua primeira esposa e seu único filho morreram durante o parto. Com a morte de Teodoro, restavam apenas 2 possíveis sucessores, Pedro, com quase 10 anos, e seu meio-irmão Ivan, de 15. Embora Ivan, pela ordem de primogenitura, tivesse prioridade, a disputa pela sucessão logo se transformaria em um conflito entre facções rivais na corte dos Romanov em Moscou. A corte de Moscou se dividiu entre 2 polos irreconciliáveis. De um lado, os partidários da família Miloslavskaya, clã materno de Ivan, que via nele a legitimidade dinástica inquestionável. Do outro, os Narikin, parentes de Pedro, que apostavam no jovem czar como a esperança de um futuro moderno para a Rússia. A tensão era palpável, e o impasse só poderia ser resolvido por um acordo frágil, mas necessário. Assim, em 1682, uma solução inusitada foi imposta. Pedro e Ivan seriam coroados como coczares, um arranjo que, na teoria, deveria acalmar os ânimos, mas que na prática apenas adiou o conflito inevitável. A regência, no entanto, não coube a nenhum dos 2 irmãos, ainda menores de idade, mas a meia-irmã de Pedro, Sofia, então com 25 anos, uma mulher ambiciosa, inteligente e decidida a não ceder espaço. Ao seu lado, emergiu como figura central o príncipe Vasily Golitsyn, aristocrata de influência avassaladora, cuja proximidade com Sofia alimentava rumores de que sua relação ia além da política. Juntos, eles governaram com mão de ferro, enquanto Pedro e Ivan, ainda jovens e sem voz ativa, eram mantidos à margem das decisões. Por alguns anos o sistema funcionou, ou pelo menos deu a impressão de funcionar. Ivan, doente e retraído, nunca demonstrou interesse real pelo poder, enquanto Pedro, embora inquieto, ainda não tinha força para desafiar a regência. Mas o jovem czar não era um mero espectador. Desde cedo ele se deixou fascinar pelo mundo além das muralhas do Kremlin, especialmente pela comunidade estrangeira que florescia no bairro alemão de Moscou. Ali, entre mercadores, engenheiros e soldados de fortuna, Pedro absorveu ideias que chocavam a ortodoxia russa, a ciência ocidental, as técnicas militares modernas, até mesmo os costumes mais livres da Europa protestante. Era um contraste gritante com o ambiente sufocante da corte, onde o conservadorismo religioso e as intrigas palacianas ditavam cada gesto. Em 1689, aos 16 anos, Pedro deu um passo simbólico rumo à vida adulta. Casou-se com Eudóxia Lopukina, filha de um nobre tradicionalista, em um arranjo que parecia selar sua aceitação das normas estabelecidas. O casamento gerou 3 filhos, Alexei, em 1690, seguido por Alexandre e Paulo, em 1692 e 1693, mas a união estava fadada ao fracasso. Alexandre e Paulo morreram ainda bebês, e Alexei, embora tenha sobrevivido, jamais seria o herdeiro que Pedro desejava. O verdadeiro problema, porém, era Eudóxia, sua devoção cega à velha Rússia. Seu desprezo pelas inovações e seu círculo de parentes reacionários tornaram-na um obstáculo. Quando Pedro, já insatisfeito, conheceu Ana Mons, filha de um comerciante alemão do bairro estrangeiro, o divórcio tornou-se uma questão de tempo. Em 1698, após manobras políticas brutais, Eudóxia foi forçada a ingressar em um convento, liberando Pedro para viver abertamente com Ana, embora o casamento formal só viesse anos depois, em 1707, depois de superadas as resistências da nobreza, que via com horror a ideia de uma plebeia estrangeira como czarina. Mas o Pedro que emergia na década de 1690 não era apenas um homem de paixões tumultuadas. Era uma força da natureza, imponente com seus 2,03 metros de altura, uma anomalia em uma época em que a média masculina mal ultrapassava 1,65 metros, cabelo e bigode castanho escuro, e um porte que intimidava até os mais corajosos.
Seu rosto, no entanto, traía uma tensão interna, espasmos no pescoço e tiques nervosos, talvez herança de uma infância marcada por violência e instabilidade. Era um homem de contrastes. Amava o luxo dos palácios europeus, mas dormia em barracas de campanha ao lado de seus soldados. Devorava tratados de filosofia racionalista, mas mergulhava em orgias alcoólicas com seus companheiros. Sonhava com uma Rússia moderna, mas governava com punho de ferro, sem tolerar dissidências. Nada ilustrava melhor essa dualidade do que a Sínodo dos Bobos e Bêbados, uma irmandade carnavalesca que Pedro fundou nos anos 1690. Inspirada nos clubes secretos que proliferavam pela Europa, uns progressistas como a Royal Society, outros libertinos como o futuro Elfire Club. A Sínodo era uma paródia grotesca da hierarquia eclesiástica e da pompa cortesã. Em noites de excesso, Pedro e seus seguidores, vestidos com paramentos ridículos, elegiam um papa ou um César entre si, trocando insultos e brincando com símbolos sagrados. Era, ao mesmo tempo, uma válvula de escape para a energia destrutiva do jovem czar e um ataque velado aos pilares da Rússia tradicional. Mas a frivolidade não duraria. À medida que Pedro amadurecia, a Sínodo perdeu espaço para ambições muito mais sérias. O equilíbrio precário do governo conjunto ruía. Sofia e Golitsyn, acostumados ao poder absoluto, não estavam dispostos a ceder espaço. Em 1689, quando Pedro tentou afirmar sua autoridade, a resposta foi uma quase rebelião. Mas o jogo de forças havia mudado. Pedro já não era o menino manipulável de outrora. Com um golpe cirúrgico ele esmagou a oposição. Sofia foi confinada a um convento, onde passaria o resto dos dias sob vigilância, e Golitsyn, poupado da execução apenas pela intervenção de nobres influentes, foi exilado para as geladas margens do Mar Branco. A mensagem era clara, a era da regência havia terminado. A morte de Ivan V em 1696, aos 29 anos, depois de uma década de agonia, cego, paralítico e reduzido a uma sombra, foi pouco mais que uma formalidade. Na prática, Pedro já governava sozinho havia anos. E o homem que agora detinha o poder absoluto não tinha intenção de desperdiçá-lo. Enquanto Ivan definhava, Pedro estava longe de Moscou, em uma escola de guerra que moldaria seu reinado, o fronte contra os otomanos. Desde 1683, quando os turcos quase tomaram Viena, a Europa cristã se unira em uma cruzada não declarada contra o Império Otomano. A Rússia, aproveitando a distração dos sultanatos nas frentes balcânica e mediterrânea, havia entrado no conflito em 1686, disputando com os turcos o controle das estepes ao norte do Mar Negro. Em 1695, Pedro liderou pessoalmente uma campanha monumental. Mais de 100.000 soldados russos e cossacos, apoiados por aliados locais, marcharam sobre Azov, a fortaleza-chave que guardava a entrada do mar. Os combates foram brutais. Os turcos, reforçados por tártaros da Crimeia, resistiram com ferocidade, mas a tenacidade de Pedro, que dizem trabalhou lado a lado com sapadores e artilheiros, acabou por prevalecer. A queda de Azov não foi apenas uma vitória militar. Foi o primeiro passo concreto rumo ao sonho que obsedaria o resto de sua vida, transformar a Rússia em uma potência marítima. Era o início de uma rivalidade que definiria séculos, Rússia contra otomanos, ortodoxos contra muçulmanos, o czar que olhava para o ocidente contra o sultão que ainda sonhava com a conquista de Constantinopla. E Pedro, com sua visão implacável, estava apenas começando. O confronto entre esses dois impérios se arrastaria como uma sombra sobre a Europa Oriental até a Primeira Guerra Mundial, quase 2 séculos e meio depois. Mas enquanto o Império Otomano se apegava a tradições seculares, Pedro I não tinha tempo para nostalgia. Sua ascensão ao trono como o único czar da Rússia não seguiu os caminhos convencionais da coroa moscovita. A Rússia, embora mantivesse laços comerciais com potências europeias desde o século XVI, como os ingleses, que através da Companhia de Moscóvia haviam estabelecido rotas pelo Mar Branco, ainda era um gigante adormecido, alheio às revoluções que transformavam o Ocidente. Enquanto a Inglaterra, a França e os Países Baixos avançavam a passos largos em ciência, filosofia e indústria, a terra dos czares permanecia presa a estruturas medievais, sufocada pela inércia de uma nobreza que via com desdém as inovações além de suas fronteiras. Foi nesse contexto que na primavera de 1697, Pedro tomou uma decisão que chocaria até seus mais próximos assessores. Partiria em uma jornada sem precedentes. Não como monarca em visita de Estado, mas como um aprendiz disfarçado entre diplomatas. A Grande Embaixada, como ficaria conhecida, não era uma simples turnê diplomática, era uma missão de espionagem intelectual.
Durante 18 meses, Pedro e sua comitiva percorreriam a Europa como homens possuídos por uma sede insaciável de conhecimento. Dos estaleiros de Amsterdã, onde os holandeses dominavam a arte de construir navios que sulcavam os mares do Báltico ao Atlântico, às oficinas de Anton van Leeuwenhoek, o pai da microbiologia, que lhe revelaria os segredos de um mundo invisível através de suas lentes. Na Inglaterra, o czar examinou cada engrenagem do progresso, a precisão da Casa da Moeda Real, os debates na Universidade de Oxford, os experimentos da Royal Society. Não bastava admirar, ele queria dominar. Cada técnica, cada método que pudesse ser transplantado para a Rússia era anotado, dissecado, adaptado. Quando voltou no outono de 1698, Pedro não trouxe apenas souvenirs. Trazia um plano. E a Rússia nunca mais seria a mesma. As reformas começaram como um incêndio controlado, mas logo se tornaram uma tempestade. Em 1703, o Sankt Peterburgske Vedomosti, o primeiro jornal russo, começou a circular, um símbolo de que as notícias como o progresso não poderiam mais ser contidas nos salões do Kremlin. A Igreja Ortodoxa, bastião de poder paralelo ao Estado, foi domada, o patriarcado foi abolido, substituído por um sínodo subserviente ao czar. Os boiardos, aqueles aristocratas que por séculos haviam governado como senhores feudais, viram seu conselho tradicional, a Boiarskaya Duma, ser varrido pela criação do Senado em 1711, um órgão de homens escolhidos não pelo sangue, mas pela competência. Até o calendário foi arrastado para o futuro. Pedro impôs o Juliano, ignorando que a Europa já havia adotado o Gregoriano. Era um gesto simbólico, a Rússia não poderia ficar para trás, mesmo que isso significasse pular etapas. Mas por trás da fachada do reformador iluminado espreitava a sombra de Ivan, o terrível. Apricais, a polícia secreta que desde o século XVI caçava dissidentes, ganhou novos dentes sob o comando de Fyodor Romodanovsky, um homem cujo nome sozinho fazia os nobres tremem. Não haveria parlamento, não haveria concessões. O poder de Pedro era absoluto, e quem ousasse questioná-lo descobria que as reformas não se aplicavam à justiça do czar. Enquanto isso, na Suécia, um trono vacilava. Carlos XI morrera jovem, deixando um império que parecia intocável nas mãos de um adolescente de 16 anos. A Europa subestimou Carlos XII. Pedro não cometeria o mesmo erro. Os olhos do czar, agora voltados para o norte, brilhavam com uma nova obsessão, o Báltico. A guerra que se avizinhava não seria apenas por terras, mas pelo destino de um império. E desta vez o adversário não seria um sultão distante, mas um rei que, como ele, acreditava que a história se escrevia com sangue e ferro. A Suécia do final do século XVII já não era a potência avassaladora dos anos 1630 e 1640, quando seus exércitos haviam ditado o ritmo da Guerra dos 30 Anos e até mesmo tomado praga dos Habsburgos. O reino, outrora temido, agora via suas fronteiras cobiçadas. A Dinamarca-Noruega, sensível ao cheiro de fraqueza, declarou guerra em 1700, ansiosa por arrebatar terras ao longo do litoral sul do Báltico. Pedro, sempre atento às oportunidades que a história lhe oferecia, não hesitou. Aliou-se aos dinamarqueses, assim como a Commonwealth polaco-lituana. Nascia ali a Grande Guerra do Norte, um conflito que se arrastaria por 21 anos e que, embora iniciado pelos dinamarqueses, logo se transformaria em um duelo titânico entre Rússia e Suécia pela hegemonia do Báltico. O objetivo de Pedro era claro e obsessivo: conquistar um porto no Báltico. A região ao redor do Golfo da Finlândia, onde hoje se ergue São Petersburgo, ainda pertencia aos suecos. E ele não aceitaria que o destino de seu império fosse ditado por mapeadores estrangeiros. Os primeiros anos da guerra foram um teste de força. Os suecos, apesar da juventude de Carlos XII, repeliram os ataques dinamarqueses e poloneses com uma eficiência que surpreendeu a Europa. Mas Pedro metodicamente avançava pelo leste. Pouco a pouco, as margens orientais do Golfo da Finlândia caíram em suas mãos, abrindo-lhe as portas do mar que tanto desejava. A guerra oscilaria em ondas de vitória e revés até o momento decisivo. 8 de julho de 1709, nas planícies de Poltava, no coração da atual Ucrânia. Ali um exército sueco de mais de 30 mil homens, que havia penetrado fundo em território polonês e russo, deparou-se com uma força russa muito maior, liderada pessoalmente por Pedro. Os números favoreciam os russos, mais de 2-1, mas os suecos eram uma máquina de guerra forjada na tradição militar mais avançada da Europa do século XVII. O resultado não estava escrito apenas nos números. E, no entanto, foi Pedro quem saiu vitorioso. Quando o pó baixou, 10 mil suecos jaziam mortos, feridos ou prisioneiros.
Poltava não foi apenas uma batalha, foi o golpe que quebrou o pescoço do Império Sueco. Carlos XII, humilhado, buscou refúgio no Império Otomano. Enquanto isso, os inimigos da Suécia, como abutres sobre uma carcaça, avançaram sobre suas terras, disputando cada pedaço do que restava de seu poder. Por um breve momento, nos meados da década de 1710, a maré parecia inverter-se, mas a guerra teimosa arrastou-se até os primeiros anos da década de 1720. Para Pedro, porém, a vitória em Poltava já lhe havia dado o que mais desejava, acesso irrestrito ao Báltico. E ele não perderia tempo. Enquanto a guerra ainda rugia no verão de 1703, em uma faixa de terra recém-conquistada às margens do Golfo da Finlândia, ele cravou os alicerces de um sonho. Uma nova cidade nasceria ali, batizada em homenagem a São Pedro, não ao czar, mas ao apóstolo. O nome simples e simbólico era uma declaração: Petrograd, a cidade de Pedro. A data escolhida para sua fundação não poderia ser mais eloquente: 29 de junho, dia da festa de São Pedro e São Paulo. Uma cidade que, como apóstolo, seria a pedra angular de um novo império. Mas São Petersburgo não seria apenas um símbolo. Seria uma fortaleza, um arsenal, uma capital. A fortaleza de Pedro e Paulo, uma das primeiras construções, deixava claro: aquele chão ainda era um campo de batalha. E Pedro, como sempre, estava disposto a lutar com as próprias mãos. Nos 20 anos seguintes, uma legião de camponeses russos e prisioneiros de guerra suecos seria mobilizada para erguer, tijolo por tijolo, a cidade dos seus sonhos. Arquitetos, engenheiros e artistas holandeses, suíços e italianos foram atraídos com promessas e ouro para dar forma à visão do czar. Em 1712, quando Pedro transferiu a capital de Moscou para sua nova joia no Báltico, São Petersburgo já exibia os contornos de uma metrópole destinada a rivalizar com Paris, Amsterdã ou Londres. Um estaleiro naval, palácios, uma catedral, cada pedra era um golpe de martelo no futuro. E no meio daquele canteiro de obras colossal, Pedro vivia em uma cabana de madeira. Não era um palácio, nem sequer uma residência digna de um nobre. Era um isba, uma modesta moradia de troncos, como a de um comerciante próspero ou um camponês afortunado. Ali, entre 1703 e 1710, o czar de todas as Rússias passou grande parte de seus 30 e poucos anos, dormindo em quartos apertados, supervisionando pessoalmente cada etapa da construção. Mais tarde, a cabana seria preservada como relíquia, um testemunho silencioso de que Pedro preferia o suor do trabalho à indolência dos salões de Moscou. Porque São Petersburgo não era apenas uma cidade. Era uma declaração de guerra ao passado. E Pedro, com suas botas enlameadas e suas mãos calejadas, estava determinado a vencê-la. Enquanto a Europa se debatia com os velhos sistemas de privilégios e as sombras da superstição, Pedro já olhava para o futuro com a voracidade de um homem que sabia que o tempo não esperava por ninguém. Não bastava erguer uma cidade sobre pântanos, era preciso forjar uma nação que pudesse rivalizar com as potências do Ocidente. E para isso não havia espaço para meias medidas. Os encontros com pensadores como Leibniz, aquele gênio da ótica e da matemática que décadas antes já sonhava com uma academia de ciências em solo russo, não eram mera curiosidade intelectual. Eram peças de um tabuleiro muito maior. Desde 1711, quando os dois finalmente se conheceram, Pedro já vinha tecendo uma rede de correspondências e propostas, insistindo em transformar São Petersburgo não apenas em uma capital política, mas no farol do conhecimento que iluminaria a Rússia para fora das trevas medievais. Leibniz morreu em 1716 sem ver seu projeto concretizado, mas a ideia já estava plantada, e Pedro não era homem de deixar sementes apodrecerem na terra. Em 1717, ele deu o golpe definitivo. O Collegium, um sistema de departamentos governamentais que não se curvava aos caprichos de uma corte, mas funcionava como as engrenagens precisas de um Estado moderno. Não era mais um conselho privado de nobres sussurrando nos ouvidos do czar, como na Inglaterra dos Plantagenetas. Era uma máquina burocrática friamente eficiente, com colégios dedicados a tudo, das relações exteriores à justiça, dos cofres públicos à indústria, da marinha aos canais que cortariam o império como veias de progresso. E como não poderia deixar de ser, Pedro ordenou que erguesse um edifício de tijolos vermelhos no coração de São Petersburgo para abrigar essa nova ordem. Hoje, séculos depois, com as cicatrizes de revoluções e guerras cravadas em suas paredes, aquele mesmo prédio ainda se ergue, não como um monumento ao passado, mas como a sede da Universidade Estadual de São Petersburgo, prova viva de que as visões de Pedro não eram delírios de um tirano, mas os alicerces de um império que viria. A educação era outra frente de batalha.
enquanto a Academia de Ciências e Artes se reservava aos gênios, aqueles que poderiam decifrar os segredos do universo ou dominar as artes com a mesma precisão com que se forjam canhões. Pedro não se contentava em iluminar apenas os cérebros privilegiados. Ele queria uma nação de homens capazes. Escolas secundárias brotaram como cogumelos após a chuva, destinadas aos filhos da nobreza e da burguesia nascente. O czar não queria súditos, queria soldados do progresso, mente e mãos treinadas para empurrar a Rússia adiante. E se a Igreja Ortodoxa, com seu dogmatismo sufocante, insistia em engolir os jovens mais brilhantes ou frear o avanço da ciência, que assim fosse, mas não sem uma luta. Pedro cerceou seu poder com a mesma determinação com que cortava cabeças de boiares rebeldes. A fé poderia salvar almas, mas só o conhecimento salvaria um império. Era o nascimento do déspota esclarecido, aquele monstro raro da história, um autocrata que esmagava dissidentes com uma mão e com a outra, plantava as sementes da razão. Pedro não foi o único, mas foi o primeiro a fazê-lo com a fúria de um homem que sabia que o tempo da Rússia havia chegado. Catarina a Grande, Frederico da Prússia, até mesmo o jovem Bonaparte, todos mais tarde seguiriam seu rastro, governando com punho de ferro e a retórica do progresso nos lábios. Mas enquanto eles herdaram tronos já consolidados, Pedro construiu o seu sobre lama, sangue e a teimosia de quem se recusa a aceitar que um país possa ser condenado pela geografia ou pela história. Cada moeda cunhada com o sistema decimal, cada canal escavado para ligar mares distantes, cada fábrica que surgia onde antes havia apenas florestas, tudo era parte de um mesmo plano. E se a Europa duvidava, Pedro estava disposto a provar seu valor não com palavras, mas com feitos. Em 1716, partiu em sua segunda embaixada, uma viagem que era menos missão diplomática e mais uma caçada por conhecimentos. Desta vez, não era a Inglaterra de Newton que o atraía, mas a França de Luís XV, ou melhor, da regência que governava em nome do menino rei. Em Paris, enquanto a corte se perdia em bailes e intrigas, Pedro visitava a Sorbonne, comprava obras de arte para encher seus palácios e, acima de tudo, observava. Aprendia com os holandeses a domar a água, técnica que logo transformaria ilhas artificiais no coração de São Petersburgo, como a Nova Holanda. Negociava com os franceses, os prussianos, os holandeses, não como um suplicante, mas como um igual, um czar que não pedia permissão para sentar à mesa da Europa, mas que arrastava sua própria cadeira com estrondo. Havia, é claro, a guerra. A Grande Guerra do Norte ainda sangrava e os suecos, mesmo feridos, não estavam mortos. Carlos XII, o louco genial que outrora havia aterrorizado a Europa, voltará do exílio em Constantinopla em 1714, reanimando a resistência sueca como um necromante teimoso. Os otomanos, sentindo o cheiro de sangue, entraram no conflito em 1710, jogando seu peso atrás de Estocolmo para conter a ascensão russa no Mar Negro. Mas Pedro não era homem de recuar. Enquanto os outros beligerantes faziam as pazes com os suecos em 1719 e 1720, trocando terras por tréguas, ele esperou. Esperou até que a Suécia, exausta e mutilada, não tivesse escolha a não ser curvar-se. E então, em setembro de 1721, veio o golpe final, o Tratado de Nystad. Os suecos reconheceram o que todos já sabiam, que as terras ao leste do Golfo da Finlândia, onde São Petersburgo se erguia desafiadora, agora pertenciam à Rússia para sempre. A Estônia, a Livônia, o que hoje é a Letônia, tudo caiu nas mãos de Pedro como frutos maduros de uma árvore sacudida pela guerra. As fronteiras que ele traçou naquele papel resistiriam, com poucas alterações, até os dias de hoje. Não foi uma vitória. Foi um veredicto. Com a espada ainda pingando do último golpe, Pedro entender que era a hora de trocar o título de czar por algo maior. Em novembro de 1721, ele se coroou imperador da Rússia, não mais um rei entre muitos, mas o soberano de um império que se estendia dos pântanos bálticos aos Urais, das estepes do sul aos gelos do Ártico. O termo czar não desapareceu, apenas ganhou um novo peso. Agora era o eco de um império, não de um reino. E com esse gesto, Pedro não apenas mudou seu próprio status, ele reescreveu o destino de um país. A Europa observava, entre o espanto e o temor. Porque quando um homem como Pedro decide que seu povo deixará de ser um espectador da história para se tornar seu protagonista, o mundo não tem escolha a não ser se ajustar. E o século XVIII, que ainda engatinhava, já sabia. A Rússia não era mais uma sombra no leste. Era uma tempestade se formando no horizonte. Mas os impérios não se constroem apenas com espadas e decretos. Eles nascem de uma visão que transcende o tempo de um único homem e Pedro, o Grande, sabia disso melhor que ninguém.
Enquanto suas legiões marchavam sobre os Balcãs e o Cáucaso, enquanto seus navios sulcavam o Mar Cáspio como um aviso aos persas, ele tecia em solo russo os alicerces de um futuro que nem mesmo seus críticos mais ferrenhos poderiam ignorar. A questão não era se a Rússia se expandiria, mas como. E a resposta veio em duas frentes, uma pela força das armas, outra pela força das instituições. Porque Pedro não queria apenas conquistar territórios, queria forjar uma nação que durasse séculos. Enquanto a Polônia-Lituânia, outrora uma potência temida, afundava em sua própria decadência, incapaz de conter as ambições de Moscou, o czar olhava para o sul e para o oeste com um apetite que só crescia. A Ucrânia, Bielorrússia, as terras disputadas ao longo do Dniepr. Tudo isso não eram apenas pedaços de um mapa, mas peças de um tabuleiro onde a Rússia, finalmente, jogaria para vencer. Os cossacos de Kiev, os tártaros da Crimeia, os otomanos em retirada, todos sentiriam, cedo ou tarde, o peso da mão de ferro que vinha do norte. E quando Pedro morreu, seus sucessores não hesitariam em devorar o que restava da Commonwealth, mordida por mordida, até que em menos de um século, o que fora um reino fragmentado se tornaria parte indissolúvel do Império Russo. Mas havia um problema, a dinastia. Pedro tinha construído um gigante, mas quem o governaria depois dele? Suas duas esposas, a primeira repudiada, a segunda, uma plebeia transformada em czarina, não lhe deram herdeiros homens. Apenas duas filhas, Ana e Elizabeth. Em uma sociedade onde o poder era medido pela lâmina de um sabre e onde a ideia de uma mulher no trono ainda soava como heresia, essa era uma crise à espera de um estupim. Os boiardos sussurravam nos corredores do Kremlin, as facções se armavam nas sombras e a corte, sempre ávida por sangue e intriga, via na fraqueza uma oportunidade. Pedro, porém, não era homem de curvar-se à tradição quando a história lhe pedia ousadia. Se a Rússia precisava de uma czarina, então teria uma. E se a lei não permitia, ele a reescreveria. Foi assim que nasceu, em 1722, um dos documentos mais revolucionários da Rússia imperial, a Tabela de Postos. Não era apenas uma reforma administrativa, era uma declaração de guerra contra o passado. Até então, o poder em Moscou pertencia aos que podiam gabar-se de um sobrenome antigo, de uma linhagem que remontava aos tempos dos primeiros czares. Pedro rasgou esse privilégio com um traço de caneta. Doravante, o mérito, não o sangue, ditaria quem governaria. 14 patentes, critérios claros, promoções baseadas em serviço à pátria. Era o sonho de um Estado moderno, tomando forma em meio ao barro e à neve da Rússia setecentista. Um oficial poderia subir de posto não por ser neto de um príncipe, mas por ter liderado seus homens à vitória. Um burocrata poderia alcançar o conselho privado não por herança, mas por ter organizado a máquina do Estado com eficiência implacável. Era, em essência, a meritocracia antes mesmo que o termo existisse. E como toda grande ideia sobreviveria a seu criador, a tabela de postos moldaria a Rússia até 1917, quando os bolcheviques, em sua fúria iconoclasta, tentariam, sem sucesso, apagar seu legado. Enquanto isso, no sul, o império expandia seus tentáculos. A Pérsia, outrora gloriosa sob os safávidas, agora cambaleava, enfraquecida por revoltas internas e pela ganância de seus vizinhos. Pedro não perdeu tempo. Em 1722, enquanto a Europa ainda digeria suas vitórias no Báltico, ele lançou suas tropas sobre o Cáucaso. Não era uma campanha qualquer, era um aviso. Os russos desembarcaram em Derben, tomaram Baku, e avançaram como uma maré sobre as terras que hoje são o Azerbaijão. Os persas, desorganizados e superados pela artilharia moderna, não tinham como resistir. Em menos de um ano, o Tratado de São Petersburgo selou o destino. Vastas extensões do Cáucaso passavam para as mãos de Moscou. Era o primeiro golpe em uma região que nos 100 anos seguintes, veria a Rússia engolir reinos e canatos, dos turcomenos aos uzbeques, até que as estepes da Ásia Central se curvassem ao cetro dos Romanov. Mas Pedro não era apenas um conquistador, era um arquiteto de sonhos. E seu maior projeto não estava nos campos de batalha, mas nas margens pantanosas do Neva, onde uma cidade, sua cidade, nascia do nada para desafiar a própria ideia do que a Rússia poderia ser. Peterov, o Versalhes russo, não era um palácio. Era uma declaração. Uma cascata de ouro em mármore, jardins que se estendiam como um tapete verdejante até o horizonte, fontes que jorravam não por capricho, mas para provar que até a natureza se dobraria à vontade de um czar. Trezzini, o gênio italiano recrutado por Pedro, transformou a visão do monarca em realidade. O grande palácio, os terraços escalonados, os canais que refletiam o céu como espelhos. Era barroco, era excessivo,
Era russo, uma mistura de grandiosidade europeia com uma ambição que só um homem como Pedro poderia conceber. E enquanto os operários ainda trabalhavam nas esculturas e os jardineiros plantavam os últimos carvalhos, o czar já sonhava mais alto. A primeira versão do Palácio de Inverno, no coração de São Petersburgo, erguer-se-ia como um farol de poder em meio ao gelo. Mas o tempo, implacável, não espera por reis. Quando Pedro voltou da Pérsia, seu corpo já não respondia como antes. Anos de campanha. O corpo que outrora desafiara mares gelados e exércitos invencíveis agora se rendia a um inimigo silencioso, os rins traidores que há anos falhavam em purificar seu sangue. A ureia se acumulava como um veneno lento, envenenando-o por dentro enquanto os médicos europeus, os melhores que seu ouro poderia comprar, tentavam em vão drenar o mal com lâminas e sanguessugas. Em janeiro de 1725, o gigante que erguera impérios com mãos calejadas já não conseguia sequer levantar-se da cama. Quando morreu, em 8 de fevereiro, seu corpo carcomido pela gangrena era um paradoxo grotesco. O homem que moldara a Rússia com força bruta sucumbira à fragilidade de seus próprios órgãos, aos 52 anos, uma idade irônica para quem viverá com a intensidade de 3 vidas. E assim como um eco de sua própria obsessão por grandiosidade, seu funeral transformou-se em espetáculo. São Petersburgo, sua cidade nascida do pântano, vestiu-se de luto enquanto o caixão era levado à Catedral de São Pedro e São Paulo, outro de seus sonhos petrificados em pedra. Ali, entre colunas douradas e mosaicos que refletiam a luz como espelhos de seu poder, Pedro foi enterrado, inaugurando uma tradição macabra. Dali em diante, todos os czares da Rússia repousariam sob aquelas abóbadas, como se o próprio império precisasse ancorar sua legitimidade no corpo do primeiro arquiteto de sua grandeza. Mas Pedro, em sua pressa por reformar o mundo, esquecera de um detalhe crucial. Quem herdaria o trono? A sucessão era uma ferida aberta. Sua segunda esposa, Catarina, e uma camponesa que ascendeu do anonimato aos salões do poder graças à sua astúcia e à paixão do czar, assumiu o cetro. Com ela iniciou-se um dos capítulos mais surpreendentes da história russa, 70 anos de governo feminino. Em um continente onde mulheres no poder eram exceções pintadas como monstros ou santas, a Rússia foi governada por 4 imperatrizes em menos de 3/4 de século, um feito que só encontra paralelos em reinados como o de Elizabeth I na Inglaterra ou nas rainhas guerreiras do Sudeste Asiático. E entre elas, uma se destacaria como a herdeira espiritual de Pedro, Catarina, a Grande. Ela, que reinou de 1762 a 1796, não apenas expandiu as fronteiras russas até o Mar Negro, realizando o sonho de Pedro de tornar a Rússia uma potência marítima em 2 frentes, como também dominou a arte de ser iluminada e despótica ao mesmo tempo. Promovia salões filosóficos enquanto desmembrava a Polônia, correspondia-se com Voltaire enquanto esmagava rebeliões camponesas, sonhava com uma Rússia europeia enquanto mantinha milhões em servidão. Era Pedro em saias. A mesma ambição voraz, a mesma capacidade de mesclar progresso com brutalidade. E quando, décadas depois, a Rússia humilharia Napoleão nas neves de 1812, seria impossível não ver as digitais desses 2 gigantes. Eles haviam forjado um império que já não se curvava, mas ditava os rumos da Europa. Não por acaso, Pedro tornou-se mais do que um homem, tornou-se um mito. A própria alcunha, o Grande, não era um título, mas uma profecia autorrealizável. Até os bolcheviques que desprezavam a monarquia tiveram de lidar com seu legado. Stalin, em um acesso de ciúme histórico, chegou a cuspir. Pedro foi Pedro, nada mais, como se o simples nome, sem adjetivos, pudesse diminuir sua sombra. Mas a Rússia não esquece. Em 2005, em uma enquete nacional, Pedro foi eleito o maior líder de todos os tempos. E hoje, quando Vladimir Putin evoca o passado para justificar suas guerras e ambições, não é a Stalin que recorre, mas a Pedro, ao czar que transformou um país atrasado em potência, que não hesitou em queimar pontes ou cabeças para alcançar seus objetivos. Porque Pedro, a despeito de suas reformas brilhantes, também foi um espelho das contradições russas. Modernizou o exército, mas reforçou a servidão. Abriu janelas para a Europa, mas manteve as portas do palácio trancadas para o povo. Sonhou com uma nação de leis, mas governou com o punho de ferro de um autocrata. 3 séculos depois, a Rússia ainda carrega essa herança. Um país que oscila entre o desejo de pertencer ao Ocidente e a pulsão de dominá-lo, que se orgulha de seus gênios, mas sufoca suas vozes dissonantes, que ergue cidades deslumbrantes sobre ossadas enterradas. Então, merece ele o epíteto de grande. A história não julga por méritos morais, mas por impacto, e poucos deixaram marcas tão profundas quanto Pedro.
Mas a grandeza, como ele mesmo sabia, tem um preço. E a Rússia ainda paga a fatura. Mas eis a pergunta que persiste, incômoda como um fantasma nos corredores do Winter Palace. Até que ponto a autocracia que Pedro não apenas perpetuou, mas aperfeiçoou, ainda envenena as veias da Rússia moderna? Ele não inventou o despotismo, a terra dos czares já conhecia bem o peso da coroa antes dele. Mas foi Pedro quem o revestiu com a armadura de um Estado burocrático, eficiente e, acima de tudo, implacável. Um sistema onde o soberano não era mais um semideus distante, mas um engenheiro social obsessivo, moldando o país à força de decretos, chicotes e, quando necessário, cabeças rolando no cadafalso. 3 séculos depois, o eco dessa herança é assombroso. A Rússia de hoje não é a de Pedro, mas carrega seu DNA autoritário como uma maldição genética. A centralização do poder, a desconfiança sistemática em relação à sociedade civil, a ideia de que a grandeza justifica qualquer sacrifício. Tudo isso soa familiar, não? O czar que quebrou a nobreza para erguer um império deixou um manual de instruções para seus sucessores: governe com mão de ferro, mas vista-a com luvas de seda quando conveniente. E o mais irônico? Enquanto o Ocidente celebra Pedro como um modernizador, seus métodos, a repressão seletiva, o culto à personalidade, a instrumentalização da história, seriam hoje reconhecidos como playbook de qualquer autocrata contemporâneo. Então nos digam, a Rússia de hoje é refém ou herdeira dessa tradição? O preço da grandeza de Pedro foi a normalização da tirania como ferramenta de progresso. E se a história não julga por moral, ela certamente cobra suas dívidas, em revoluções, em guerras, em gerações que nascem sob a sombra de um Estado que nunca aprendeu a confiar nelas. Pense nisso da próxima vez que ouvir falarem do grande. A grandeza, afinal, não se mede apenas pelo que se constrói, mas pelo que se destrói para erguer os alicerces.